Solo Leveling, Ragnarok, capítulo 166. Um ninho de dragão. Essa seria uma expressão precisa para descrever o lugar onde os soldados dragões estavam guardando os ovos do tamanho de humanos. Eles não tinham tempo para contá-los um por um, porque estavam tentando repelir os inimigos que os atacavam. Mas mesmo à primeira vista, era possível avistar algumas centenas de ovos. Será que os soldados dragões moveram todos eles para um único lugar? Acho que sim. Não tem como os dragões terem se reunido aqui para botar ovos durante a guerra. Era como eles disseram. Parecia que os soldados dali tinham reunido os ovos de cada esconderijo. Não importava qual fosse sua localização original. Isso não tornaria mais fácil protegê-los? Ou talvez seja o instinto dos soldados dragões. De repente, Circa teve uma pergunta estranha que lhe veio à cabeça. Mas por que seu marido deixaria todos esses ovos intactos? Deixaria eles? Bom, o Monarca das Sombras é famoso por incorporar seus inimigos ao exército de sombras, sem condições quando os mata. Ah! Chahai-In também percebeu algo com as palavras de Circa. As almas de inúmeros dragões que morreram ali já haviam se tornado soldados das sombras que serviam Sung Jin-Woo como seu rei. Portanto, eles não teriam motivo algum para esconder a existência dos ovos de Sung Jin-Woo. Mesmo que os dragões tivessem escondido os ovos em lugares secretos antes de morrer, eles não teriam escolha senão revelar sua localização ao serem convertidos em sombras. Como Circa disse, Sung Jin-Woo sabia que esses ovos estavam ali, então ambas chegaram à conclusão de que ele devia tê-los deixado ali de propósito. Mas por quê? Chahai-In eventualmente encontrou o motivo. No momento em que ela tocou sem querer no ovo de dragão. Surpreendentemente, a superfície do ovo, que parecia dura como pedra, começou a se desfazer como poeira ao seu toque. Calma, o quê? Os olhos de Chahai-In e Circa se arregalaram, não havia nada dentro. Como pode estar vazio? Ao ver isso, Circa correu até os outros ovos e começou a tocá-los um por um. Farfalhar, desmoronar. Os ovos se espalhavam como cinzas no ar sem muito esforço. Era impressionante como eles conseguiam manter sua forma original. Uma nevasca de cinzas encheu os túmulos dos dragões enfurecidos. Esses também estão ocos. É mesmo? Será que seu marido sabia que essas coisas estavam mortas e não ligava muito para elas? A suposição de Circa era bem plausível. No entanto, Chahai-In ainda mantinha uma expressão séria. Circa, é normal um ovo de dragão estar vazio mesmo quando morre sem eclodir? Bom, até agora eu não. Como elfa do gelo, Circa não sabia muito sobre a biologia de um dragão. Havia apenas uma suposição, altamente possível, que lhe veio à mente. Talvez o dragão tenha morrido antes de nascer, e seu marido tenha as almas desses ovos? E se todos eles tivessem sido transformados em soldados das sombras? Os corpos deles não estariam ainda dentro dos ovos então? Estariam. Chahai-In ficou em silêncio por um tempo com a confirmação de Circa. Além do raciocínio lógico sobre se os ovos tinham sido nutridos ou não, o mistério ainda pairava sobre por que o exterior deles parecia normal, mas estavam vazios por dentro. E também, qual seria o motivo de os soldados dragões estarem guardando ovos vazios? Vamos checar todos por enquanto. Chahai-In e Circa começaram a testar todos os ovos restantes. Infelizmente, não havia um único que permanecesse intacto depois de ser tocado. Ao mesmo tempo, Chahai-In também observava friamente o comportamento dos soldados dragões. Esses ovos são os donos dos soldados dragões. Então, por que o número deles não diminuiu? Havia uma leve conexão, no entanto. À medida que o número de ovos diminuía, a sede de sangue dos guerreiros ficava ainda mais intensa. Será que eles têm outro dono? Talvez ainda haja alguns embriões de dragão vivos por aqui? Pensando em várias hipóteses, Chahai-In continuou a reduzir o número de ovos. E finalmente, ela encontrou. Isso não é meio pequeno? Os olhos de Chahai-In brilharam quando ela encontrou o ovo do tamanho de um ovo de avestruz escondido entre todos os outros do tamanho de humanos. O ovo também cheirava a mana, diferente de todos os outros ocos. Quando ela o pegou, pôde sentir que ele tinha um peso considerável.
A aura ao redor dos soldados dragões também ficou extremamente densa. Tchá, esses caras estão ficando furiosos. Temos que evacuar. Hã? De repente, o Wyvern das Sombras Kaisel, que estivera dormindo quieto todo esse tempo, acordou de repente. Kaisel abriu bem as asas enquanto se espreguiçava no ombro de Chahai-In e bocejava. Então, ele tomou o ovo de dragão verdadeiro em seus braços, enrolou-se como uma cobra e o abraçou como se fosse seu. A sede de sangue dos soldados dragões desapareceu de repente em um instante. Chahai-In e Circa olharam ao redor com expressões intrigadas com a mudança repentina. Os soldados, de repente, correram em direção a elas apenas para se ajoelharem e baixarem a cabeça enquanto cercavam Chahai-In e Circa. Para ser mais preciso, eles estavam de joelhos diante de Kaisel, que estava aninhando o ovo. Ao ver isso, Chahai-In e Circa murmuraram para si mesmas com expressões perplexas. Acho que podemos contar isso como uma vitória, né? Tchá, devo rezar por isso? Sim, vamos avisar o Surro. Parece que elas encontraram o último ovo de dragão em todo este universo. Pequeno monarca, toda a costa está coberta por um redemoinho de areia. Hyundai foi pega por um desastre natural inesperado, como Beru relatou. O redemoinho de areia no chão não era a única coisa com que se preocupar. Havia também uma tempestade de areia no ar que se espalhava em todas as direções, como se fosse uma barreira. É semelhante ao calabouço instanciado feito por Harmakan, mas muito mais refinado. Harmakan, um membro do clã dos espíritos demoníacos, também colocou uma barreira ao redor de toda a Vila Yami para criar o calabouço instanciado. A barreira era tão sutil que nem mesmo aqueles que passavam por ela a percebiam. Ele não sabia se isso era outro tipo de magia, ou se os espíritos demoníacos que apareceram dessa vez tinham sido desleixados com seus feitiços, mas eles criaram uma barreira fácil de detectar e óbvia que prendia as pessoas dentro de uma tempestade de areia. Sung Surro! Uma voz chamou de trás. Lin Taijiu, o mestre da guilda ceifadora e caçador classe S, corria furiosamente através da tempestade de areia. Sai da frente! Ele disse enquanto preparava flechas mágicas no arco da ceifadora, rapidamente puxando a corda e mirando no centro do vórtice de areia. Swish! Os projéteis poderosos passaram raspando por Surro enquanto voavam em direção ao centro da barreira. Kabum! Uma das flechas atingiu seu alvo e explodiu. Como ousa um mero ser humano! Gritos furiosos do espírito demoníaco ecoaram em todas as direções. Aí está você. Como uma águia que encontrou sua presa, os olhos de Lin Taigyu brilharam enquanto ele desencadeava novamente uma tempestade de flechas mágicas. Puf! Kekekekek! Inúmeros esqueletos também emergiram da tempestade de areia para atacá-lo de todos os lados. Ele bufou e, rindo, os acertou com o arco da ceifadora. Kuang! A arma classe S era mais dura que um taco de beisebol, então ele esmagava os esqueletos com uma facilidade deliciosa. Isso é tudo que eu preciso para te matar. Não pode ser. Lin Taigyu escaneou rapidamente os arredores ao ouvir uma voz assustadora bem atrás dele. Você é bem forte para um humano. Ignorando todos os outros caçadores, a voz sombria ressoava apenas em seus ouvidos. Tanto faz quanta mana você tenha. Humanos são uma raça fraca. Ele riu de Lin Taigyu. A alma humana é inferior. Assim que ele terminou de falar, a paisagem mudou bem diante dos olhos de Lin Taigyu. O ilusionista demoníaco Javier usa a habilidade Miragem. Miragem? Surro obteve duas informações graças à mensagem do sistema. Primeiro, o culpado por essa situação era Javier, um mago da tribo dos espíritos demoníacos. Segundo, ele podia usar uma habilidade chamada Miragem. Pequeno monarca, cuidado com as ilusões! A voz urgente de Beru começou a se afastar enquanto a paisagem ao redor de Surro mudava. Javier era um mago da tribo dos espíritos demoníacos. Ele nunca duvidou de sua vitória. Tinha que vencer. Ele vinha experimentando com as almas das pessoas que coletava nesta praia, e como resultado, chegou a uma conclusão simples. Humanos são fracos. Os espíritos demoníacos eram uma raça que gostava de fazer várias pesquisas sobre a natureza das almas.
para eles, eram apenas um recurso a estudar, com um potencial infinito. Usando-as, podiam criar feitiços realmente interessantes. Embora pudesse ser terrível para as vítimas, Miragem era uma ilusão poderosa que trazia à tona os momentos mais aterrorizantes ou intensos das memórias do alvo. Eles são uma raça bem interessante. Por meio de sua magia demoníaca, Javier apreciava os medos coloridos escondidos no subconsciente humano. Como eram fundamentalmente fracos, o medo sentido por eles era mais primal e instintivo do que o das outras raças. As outras espécies só temem a morte no máximo. Mas olhe os humanos reunidos diante dele. Veja quantos medos coloridos eles conseguem expressar. Por exemplo, aquele ali. Querido. Não pode ser. Lin Taigyu, que tinha o maior poder mágico entre os caçadores, caiu no maior desespero. Isso porque sua esposa morta, não, a esposa que ele matou com as próprias mãos, apareceu diante dele. O corpo morto dela estava envolto numa chama azul, queimando-a lentamente. Aos poucos, ela se aproximava dele com um olhar triste no rosto. Por que você tá me olhando assim? Foi você quem me matou. Me desculpa mesmo. Quehehe. Como é delicioso ver uma alma se debatendo em desespero. Javier sentia um prazer extremo enquanto admirava o desespero e o medo de Lin Taijiu. Kahaha. Eles não conseguem resistir aos seus medos absolutos. Olha só como isso é lindo. Classe S, ou whatever, por dentro, era apenas mais uma alma humana igualmente insignificante, enquanto suas ilusões estavam em outro nível. Javier podia trazer à tona as memórias intensas profundamente gravadas na alma da vítima e transformá-las em realidade. As ilusões podiam até exercer poder físico no mundo material. Esse momento tinha que chegar, caçador classe S, então não lute mais e aceite seu destino. Ele zombava e ria de Lin Taigyu, até que um calafrio repentino o fez virar o olhar rapidamente para outra direção. Ele não pôde evitar duvidar de seus olhos. Isso? O que é isso? A sensação sinistra vinha do jovem caçador que causou aquela nevasca antes. Ele também estava vendo a ilusão de uma pessoa profundamente gravada em sua memória se manifestar na existência. Mas algo estava estranho. Que diabos é isso? Um ser da memória de Suho estava lentamente se revelando, coberto pelo vazio negro do próprio abismo.